Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você a estar orando junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza pela sua palavra. Portanto, una sua fé à nossa através desta oração. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia de vida. Te agradecer, meu Pai, pelo privilégio que é, meu Pai, estarmos aqui aprendendo mais da sua palavra. Pai, a sua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Assim também nosso coração se abre diante dela. Por isso, meu Pai, te pedimos, faça da nossa vida, do nosso coração, Senhor, uma terra fértil, uma boa terra, meu Pai, para receber a semente do Teu Evangelho, a semente da Tua Palavra, Senhor. Pai, venha falar, meu Pai, ao coração de cada um de nós nesta manhã de hoje. É o que pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor tome a glória para si de todo este tempo, de todo este momento, de toda esta leitura bíblica, desta devocional, Senhor. E nos conduza, Senhor, diante das Tuas Escrituras, nos dando discernimento, meu Pai, para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem proposto sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Desde já eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esta pessoa que vai receber esta mensagem agora ou posteriormente, meu Pai. Que esta palavra seja abençoadora na vida dela, que esta palavra seja de edificação sobre a vida dela, que essa palavra venha trazer paz, equilíbrio sobre a vida dela, meu Pai. Venha, meu Pai, ao encontro dela também, diante das necessidades, meu Pai, que ela tem enfrentado na sua vida, meu Pai, pois sabemos que o Senhor Deus, meu Pai, é um Deus de provisão, um Deus de socorro, é um Deus presente, um Deus que cura, que livra, que salva, meu Pai, e é neste Deus poderoso que cremos, é neste poder que cremos, no poder do Teu Evangelho, meu Pai, poder este que é capaz de curar, capaz de restaurar, capaz, meu Pai, oh Deus, de trazer algo novo sobre aquilo que estava velho, meu Pai. Espírito Santo de Deus, venha visitar, meu Pai, cada lar neste momento, venha visitar cada família neste momento, venha visitar, meu Pai, cada pessoa neste momento, meu Pai, pessoas que estão com sentimentos fragilizados, pessoas que estão tristes, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão deprimidas. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Deus, é um espírito de alegria, é um espírito de força, é um espírito de renovo, meu Pai. Por isso te pedimos, meu Pai, traga renovo, meu Pai, sobre estas vidas, traga alegria, meu Pai, sobre estes corações feridos e machucados, traga paz, meu Pai, em tempos de guerra, traga saúde, meu Pai, traga cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te pedimos, meu Pai, nos colocamos aqui, Senhor, nos prostrando aos Teus pés, Senhor, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, pedindo que o Senhor venha atender, meu Pai, as nossas orações nesta manhã de hoje, inclinando Teus ouvidos, ouvindo, meu Pai, nossa oração, meu Pai, pois clamamos a Ti, como o Senhor mesmo disse, que se clamássemos a Ti, meu Pai, o Senhor nos responderia e o Senhor nos mostraria coisas que não sabemos ainda, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que somos limitados, mas também sabemos que o Senhor Deus é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, e temos esperança e cremos porque o Senhor sabe o que é o melhor para cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje vamos ler o livro de Lucas, capítulo 18. Vamos aprender com a parábola do fariseu e o publicano. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Amém? Vamos ler aqui e aí a gente vai conversar a respeito sobre. Vai lá falar com a mamãe. Eu quero aquele mais pão de queijo. Acabou, filha. Vai lá falar com a mamãe que a mamãe pega pra você, tá bom? Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também
esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos entender aqui então o que o Senhor Jesus quis dizer com a parábola do fariseu e o publicano. Se você reparou, o tema da nossa devocional de hoje é: os humilhados serão exaltados. E com certeza você já deve ter ouvido isto por aí, em alguma vez, em alguma situação na sua vida, ou com você ou com alguém que talvez você conheça. Muitas vezes as pessoas usam esta palavra para encorajar alguém a não desistir, ou para trazer sobre a pessoa um senso de justiça. Por exemplo, alguém que está sofrendo uma injustiça, alguém que foi perseguido, alguém que está sendo ali, caluniado, alguém que está sendo prejudicado diante de uma situação. Muitas vezes alguma pessoa vai usar este versículo para aconselhar, para trazer consolo, para trazer encorajamento sobre essa pessoa, dizendo: olha, não se preocupa não, os humilhados serão exaltados. Ou seja, você está passando por uma humilhação agora, mas você será exaltado posteriormente, ou seja, você será reconhecido, você será valorizado posteriormente, independente dessa situação que você está passando agora. E a grande questão é que a gente toma esse versículo para nós desta mesma forma que a gente escuta por aí. Muitas vezes quando a gente passa por uma situação delicada, uma situação chata, muitas vezes que a gente se entristece, que a gente ali é injustiçado, a gente coloca isso também no nosso coração, dizendo: olha, hoje ele está me humilhando, hoje ele está me perseguindo, hoje ele está me caluniando, hoje estão fazendo isso comigo, mas eu serei exaltado, porque os humilhados serão exaltados. É como se fosse uma resposta de justiça que a gente quer dar para nós diante de uma situação que a gente está sendo injustiçado. Mas o Senhor Jesus coloca esta condição de exaltação diante de uma humilhação de uma forma bem clara e objetiva aqui no texto bíblico, em Lucas capítulo 18, contando a parábola do fariseu e publicano. Preste atenção que aqui a história se trata de 2 homens. Um destes homens era o fariseu, um homem religioso que observava as leis, que cumpria ali as ordenanças, um homem que vivia sua vida numa religiosidade, num tradicionalismo. E aqui o Senhor Jesus diz que este homem fariseu, ele se colocava em pé e orava consigo desta maneira. E é interessante isso, porque Jesus coloca justamente essa palavra. O fariseu orava consigo. Ou seja, ele orava consigo mesmo. Ele orava para si mesmo. Ele orava de certa forma exagerada, com tom alto de voz, para que as pessoas que estivessem ao redor vissem que ele era um homem de oração,
vissem que ele estava orando. Então ele se colocava para orar consigo mesmo e não para Deus. Porque a oração dele não se passavam apenas de frases repetidas, não se passavam apenas de tradicionalismo, não se passavam apenas de religiosidade. Ou seja, ele não externava o coração, ele não buscava Deus de todo o coração durante sua oração. Ele apenas orava aquilo que ele repetia desde a sua infância, conforme ele foi aprendendo com seus pais, conforme ele foi aprendendo com seus avós. Então ele repetia suas orações dia após dia, anos após anos, de uma forma religiosa. E ele se colocava nessa situação. E perceba a oração que este fariseu, um homem religioso, que para muitos aparentavam ser um homem de Deus, por causa das suas vestes, por causa da sua imposição, por causa do seu tom de voz, por causa da maneira que ele se comportava em público. Mas Deus, ele conhecia o coração. E a gente precisa entender isso. Porque este fariseu, ele orava desta maneira. Olha o que Jesus diz aqui, olha. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque ele se colocava numa situação de superioridade a outras pessoas. Aonde há compaixão nesta oração dele? Aonde há amor nesta oração dele? Aonde há humildade nesta oração dele? Pelo contrário, a oração dele soava com um tom de arrogância, de vaidade e de orgulho. Então o próprio Jesus diz que este fariseu, ele orava consigo desta maneira. Ele orava consigo mesmo. Ou seja, ele repetia aquelas palavras porque ele queria ouvir quem ele era. E ele falava assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esses demais homens. Ou seja, ele se achava superior às outras pessoas, às demais pessoas. E ele continua dizendo aqui, olha, esses homens roubadores, injustos e adúlteros. Aqui ele começa a julgar as outras pessoas. Ele começa ali a ter um julgamento dentro da sua oração. Além dele estar se engrandecendo, se exaltando, se enaltecendo ali naquela oração, dando graças a Deus, se comparando num estado de superioridade às outras pessoas, ele ainda julga outras pessoas, né? E ele aponta o dedo para as outras pessoas. Eu não sou como esses homens. Eu não sou como esses homens roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Está entendendo a oração deste fariseu? Ele se colocava, ele se achava melhor que as outras pessoas. E ele se achava, ele na cabeça dele, o publicano era inferior a ele. E ele declarava isso nas suas orações, pensando estar orando a Deus, mas não. O Senhor Jesus explica aqui que ele orava consigo mesmo. Ele estava falando consigo mesmo. Porque Deus ouviria uma oração dessa, cheia de vaidade, cheia de preconceito, cheia de orgulho? Porque Deus ouviria a oração de um homem que está apenas querendo se engrandecer, querendo apenas enaltecer o seu próprio ego? Porque Deus ouviria uma oração dessa de um homem que está apenas apontando o dedo para os erros das outras pessoas e julgando seus irmãos, colocando seus irmãos num estado de inferioridade, se achando superior e melhor a todas as outras pessoas? Olha só o que ele continua dizendo, este fariseu, porque ele não para por ali. Ele continua dizendo assim no versículo 12: Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. Você sabe o que ele está fazendo aqui nesta oração? Cobrando a Deus. Exatamente isso que está ouvindo. Primeira atitude dele é o quê? Exaltar ele mesmo, se enaltecer. Segunda atitude dele que ele toma aqui: julgar as pessoas, se colocar no estado de superioridade e julgar que o publicano é inferior a ele. Terceira atitude que ele tem aqui: ele começa
a declarar as obras dele para Deus, dizendo: Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O que ele está querendo dizer aqui na oração? Senhor, graças te dou porque eu não sou como demais pessoas, porque eu sou um homem de oração, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro quantas vezes por dia, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ou seja, eu sou melhor, eu sou superior, e todos esses demais roubadores, todos os adúlteros, até este publicano, eu não sou como eles. Eles são inferiores a mim. Isso é o que a oração deste fariseu estava dizendo para Deus. Esta é a oração deste fariseu para Deus. E Jesus explica isso claramente. Porque este fariseu, o que ele está fazendo aqui? Ele está querendo se exaltar. Ele está querendo ser engrandecido. Ele está querendo ser reconhecido pelas suas obras e cobrando a Deus pelas suas obras. Deus, eu fiz isso por você, agora eu quero que você me faça isso. Deus, eu jejuo tantas vezes por semana, agora eu quero ser reconhecido, né, na minha igreja, quero ser reconhecido no bairro onde eu moro, eu quero ser reconhecido na minha cidade. Deus, eu faço isso, faço aquilo pela sua obra, agora eu quero a minha parte, eu quero ser reconhecido, eu quero a minha glória. É justamente isso que ele está buscando. Glória para si mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, se você não sabe ainda, fique sabendo desde já. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenda isso. E este homem estava justamente querendo subtrair da glória de Deus para si mesmo, querendo ser reconhecido porque ele jejua, porque ele se veste diferente, porque ele faz isso, porque ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço que você vai ser melhor que aquele ou que aquela outra pessoa. Não é porque você jejua tantas vezes por dia que você vai ser melhor que outra pessoa. Não é porque você ora tantas vezes por dia que você vai ser melhor que outra pessoa. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você está buscando glória para si. Você está buscando ali exaltação para si mesmo. Esta oração que você tem feito, você tem falado apenas com si mesmo, no seu subconsciente, com sua própria mente, com seus próprios pensamentos. E muitos desses ainda dizem que é Deus que está falando. E o que temos visto hoje? Pessoas tentando manifestar o poder do Espírito Santo, tentando manifestar o poder do Espírito Santo através de histeria, através de confusão, através de gritarias. Meu irmão, Espírito Santo, não existe histeria. Não existe histeria no Espírito Santo. Não existe confusão no Espírito Santo. Só que as pessoas tentam manifestar o poder do Espírito Santo em suas vidas através de histerias, através de gritarias, através de bagunça, através de confusão. O Espírito Santo não se evidencia na vida de um crente ou de um cristão através de bagunça e através de confusão. Pelo contrário, o Espírito Santo se evidencia na vida de um crente, de um convertido, de um salvo, através dos frutos do Espírito, e não através de bagunça. E quais são os frutos do Espírito que são evidenciados na vida de um crente que realmente é convertido e que realmente o Espírito Santo habita nele? É o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a temperança. São frutos do Espírito Santo. E esses frutos são evidenciados na vida de um convertido, na vida de um verdadeiro convertido, na vida de um salvo. Ou seja, quando esses frutos são evidentes em sua vida, meu irmão, não duvide, tenha certeza, você está cheio do Espírito Santo. Mas se esses frutos são negligentes em sua vida, se faltam evidências desses frutos em sua vida, então eu aconselho você a repensar a sua conversão. Porque o verdadeiro convertido, ele evidencia os frutos do Espírito.
Agora, bagunça, histeria, confusão, essas gritarias que você tem visto aí, essas profetadas que muitos tentam lançar por aí através de revelação e de adivinhação, tudo isso são obras da carne e não do Espírito Santo. Tudo isso são confusão da própria mente do ser humano e não do Espírito Santo. O Espírito Santo não é espírito de confusão, muito menos de bagunça. Então preste atenção que este fariseu, ele se encontrava nessa situação, querendo buscar exaltação para si mesmo. E aqui Jesus começa a falar sobre o publicano, e ele faz uma comparação entre o fariseu e o publicano. No versículo 13, no versículo 13, Jesus começa a falar sobre o publicano. Quem era o publicano? O publicano era aquele que era excluído no meio da sociedade ali dos judeus, não era bem visto, não era bem aceito, e ele era tido como pecador. Então ele não era bem aceito, não era bem relacionado com as pessoas. Só que este publicano aqui, no caso, um homem que trabalhava para Roma, e muitas vezes ele era ali, dentro das suas atribuições e funções, ele precisava cobrar impostos do seu próprio povo, e por causa disso o seu próprio povo tinha birra com ele, não via ele com bons olhos. Ele não era bem visto pela sociedade, pelo seu próprio povo. E aqui no versículo 13 ele faz essa comparação entre o fariseu, um homem religioso que era bem visto pelo próprio povo por causa das suas vestes, por causa das suas orações, e o publicano, um homem que não era bem visto pelo seu próprio povo, por causa que ele era obrigado a algumas atribuições. E ali ele faz essa comparação dizendo, olha o publicano. O publicano, porém, estando ele em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Volto aqui no versículo 11 e no 13. A primeira comparação, ele faz aqui, olha. O fariseu estando em pé, o publicano, porém, estando em pé. De longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pecador. Aqui o publicano, porém, se colocava em pé. Mesmo diante das humilhações que ele sofria, mesmo diante de não ser bem visto diante da sociedade, não ser bem aceito pelo seu próprio povo, ele ainda se colocava em pé, ele ainda se colocava em oração. Entenda isso, porque quando Jesus fala se colocar em pé, ele está falando em se colocar em oração, se colocar em contato com Deus, em comunhão com Deus. O fariseu, ele estando em pé, aqui no versículo 11, ele estando em pé, ele se colocava em pé, ele estava em pé, porque ele aparentava estar em pé. E outro versículo veio aqui no meu coração agora. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Preste atenção nisso, porque isso é o que o fariseu estava, ele aparentava estar de pé. E este publicano, muitas vezes, ele não tinha forças para estar em pé, ele não tinha forças para entrar em oração, mas ainda assim ele não desistia de orar. Eu quero te dar um conselho também, aproveitando esta palavra. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida por falta de oração. Lá em Jeremias 33:3, a palavra do Senhor diz assim, olha, clame a mim e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas que você nem imaginastes. Preste atenção nisso, porque o Senhor está dizendo ao teu povo, clame a mim, busque a mim, busque, buscar-me-eis e me achareis de todo o coração. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida simplesmente por falta de oração. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não busca, porque a gente não clama, porque a gente
sabe que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe cada palavra que eu ia dizer nesta manhã aqui, nesta devocional. Deus sabe cada palavra que você vai dizer durante o seu dia. Deus sabe cada pensamento que está dentro de você. Deus, ele esquadrinha pensamentos, sonda corações. Nós sabemos disso, que Deus sabe de todas as coisas. Mas ainda assim se faz necessário você se quebrantar. Você dizer a Deus, você declarar a Deus, você se pronunciar a Deus. Agora, muitas vezes o nosso orgulho impede isso. A gente sabe que Deus conhece nossas necessidades, mas a gente não se humilha para Deus. A gente não tem a capacidade de dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe o que é o melhor para minha vida, mas eu quero te pedir, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso da sua ajuda, muda essa situação, me ajuda, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor Jesus. Está entendendo isso? Porque o publicano, ele toma essa atitude. Ele se coloca ali nos pés do Senhor. Ele se humilha nos pés do Senhor. Ele demonstra para o Senhor a sua necessidade. Ele reconhece a sua carência de Deus. Você lembra lá em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças? Onde se fala sobre os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Que herdarão os céus. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que são carentes, necessitados de Deus, que entendem isso. Então, ser pobre de espírito, e todos nós precisamos ser pobres de espírito, é entendermos a nossa dependência de Deus, é entendermos que somos carentes de Deus, é entendermos que somos necessitados de Deus. Sem Deus não somos nada. O que é um pobre? O pobre, ele não tem nada. O pobre, ele é vazio. Então o pobre de espírito, ele entende que sem Deus ele é vazio, ele não tem nada, ele não possui nada e ele precisa de Deus. E ele entende isso. Este publicano, ele entende a sua pobreza, a sua miséria, a sua necessidade. Ele reconhece os seus pecados, ele tem convicção do seu pecado. E aqui, aproveitando, falando do Espírito Santo, como eu disse que o Espírito Santo não é espírito de confusão e bagunça e histeria. Olha só, o Espírito Santo, ele é o Espírito que veio para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então o nosso Espírito Santo é um Espírito de convicção, que traz convencimento sobre a sua vida, sobre a situação miserável que você está, sobre o pai que você é, o mau pai, sobre o mau esposo que você é, sobre o mau amigo que você é, sobre o mau filho que você é, sobre a má pessoa que você é, a forma que você tem lidado com as pessoas, a forma que você tem lidado com o mundo, a forma que você tem lidado com o próximo, a forma que você tem lidado com o evangelho, a forma que você tem lidado com a vida de oração, a sua negligência. O Espírito Santo te convence, ele te mostra tudo isso. As suas falhas, as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas debilidades. O Espírito Santo mostra isso para você, mas ele mostra para você para que você possa, no intuito, corrigir. Porque o mesmo Espírito Santo endireita nossos passos através da palavra de Deus. Então tudo isso é para correção, é para o convencimento, porque o homem precisa ser convencido do seu pecado, do seu estado pecaminoso, da sua miséria de vida, para que ele possa corrigir os passos. Não há como corrigir os passos de alguém que não quer ser corrigido. Não há como corrigir a vida de alguém que não quer mudar. Não há. Por isso, primeiro, o Espírito Santo convence da justiça de Deus, do juízo de Deus e do pecado que existe no ser humano, para que possa ser corrigido os passos. E aqui o publicano, ele entende isso. E o Senhor Jesus Cristo traz a conclusão desta parábola no versículo 14, dizendo o resultado desta comparação entre o fariseu e o publicano, dizendo assim: digo-vos que o publicano, ele desceu justificado para sua casa. Você sabe o que quer dizer isso, meu irmão, minha irmã? Porque há uma maravilha de Deus sobre esta palavra. Ele desceu justificado
para a sua casa. Ele foi atendido, ele foi respondido, ele foi correspondido. A sua oração chegou ao céu e a sua oração foi respondida por Deus. A sua oração não bateu e voltou sem resposta. Pelo contrário, a oração do publicano foi a oração que obteve êxito, resposta, resultado. Então ele desceu justificado para sua casa e não aquele fariseu. A oração do fariseu permanece sem resposta até os dias de hoje, 2000 anos depois. Porque a oração do fariseu não se tratava apenas de um pronunciamento, de uma declaração de orgulho, de ego, de vaidade, de superioridade. Não havia quebrantamento na oração do fariseu. Não havia lágrimas na oração do fariseu. Não havia arrependimento. Não havia dor. Não havia choro. Não havia lamento. Não havia humilhação na oração do fariseu. Pelo contrário, ainda em oração ele tentava humilhar os seus irmãos. Mas o publicano se coloca num estado de humilhação. E aqui o Senhor Jesus explica para nós o resultado desta parábola. E eu sei que você já ouviu isso por aí. Os humilhados serão exaltados. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Olha aqui. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Aquele que busca sua glória, aquele que busca se exaltar, aquele que procura aparentar ser melhor que outras pessoas, aquele que pensa ser superior às outras pessoas, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, aquele que pensa ser melhor do que outras pessoas, aquele que pensa que é melhor que você por causa que ele tem faculdade, por causa que ele fez teologia, por causa que ele ora 3 vezes por dia, por causa que ele não veste bermuda, só usa calça, por causa que ela só usa saia comprida, por causa que ela não corta o cabelo, por causa que não usa brinco, por causa que não usa maquiagem, por causa que não usa batom, por causa que usa uma Bíblia embaixo do braço, por causa disso, por causa daquilo, por causa que tem uma boa palavra, por causa que tem um bom conhecimento, bom intelecto. Aquele que se acha superior a você, aquele que se acha superior às outras pessoas por causa disso, aquele que se acha melhor que as outras pessoas por causa de doutrinas, e doutrinas de homens, porque o que mais temos visto hoje, meu irmão, são igrejas abarrotadas de doutrinas e não do Espírito Santo. E são as doutrinas que muitas vezes separam os irmãos. São as doutrinas que separam ali o publicano do fariseu, as pessoas das pessoas, o próximo do próximo. São doutrinas muitas vezes criadas por homens, aonde a pessoa não se sente à vontade de entrar numa igreja ali, porque naquela igreja todo mundo precisa usar um véu sobre a cabeça. Onde a pessoa muitas vezes não se sente à vontade de comunhar dentro daquela igreja, porque dentro daquela igreja existem tais regras, tais doutrinas, e não se pode sentar desse jeito, não se pode falar isso, não se pode olhar assim, não se pode se comportar dessa maneira. E ali aquela pessoa, muitas vezes, vai se sentir excluída antes mesmo de entrar. Ela já prefere nem ir. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque a doutrina, ela serve para pôr ordem? Sim. Mas ela está sendo utilizada para separação. Ela está sendo utilizada para separação de pessoas. Aí você vai ver as igrejas barrotadas, lotadas, cheias de doutrinas, mas sem a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo. Então aquele que se acha superior às outras pessoas por causa de doutrinas humanas, porque usa calça e o outro usa bermuda, porque ele não come isso e o outro come aquilo, porque ele não corta o cabelo e o outro corta o cabelo, porque a irmã usa maquiagem, a irmã não usa maquiagem, aquela que se acha superior porque ela não usa brinco e a outra usa brinco, porque ela usa saia comprida e a outra não usa.
aquele que exalta a si mesmo por causa das suas obras. Porque olha o que o fariseu faz. Senhor, eu jejuo, eu oro, eu uso calça comprida, eu não uso brinco, eu não tenho tatuagem, eu não corto cabelo, eu ando com a Bíblia embaixo do braço, eu sou melhor que as outras pessoas. Aquele que exalta a si mesmo diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas, será humilhado. E por quem ele será humilhado? Por quem? Preste atenção nisso. Tente encontrar essa resposta. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aquele que reconhece seu pecado, aquele que tem convicção dos seus erros, aquele que está disposto a abandonar o pecado da sua vida. Por isso muitas meretrizes, muitas prostitutas, muitos ladrões, muitos anteciparão a sua entrada no reino de Deus, entrarão antes de muitos fariseus, entrarão antes de muitos religiosos dentro do reino de Deus. Por quê? Antecederão, porque ouviram o evangelho e quebrantaram seu coração, porque não endureceram seu coração diante da religiosidade. E ali se voltaram para Deus, se arrependendo de todo o coração. É a história de Simão, ali na sua casa recebendo Jesus, e aquela mulher, uma meretriz que vivia a sua vida, se deitar com outros homens, entra ali por detrás de Jesus, ela começa a derramar ali, lavar os pés de Jesus com óleo, e derrama lágrimas nos pés de Jesus, e quer enxugar os pés de Jesus, e ali Simão se escandaliza com aquela cena e diz: se tu fosse profeta, saberia quem é esta mulher e não deixaria que ela te tocasse, porque ele achava que aquela mulher ali, se colocando naquela situação, estaria trazendo sujeira, contaminando o Senhor Jesus. Mas ele esqueceu-se de uma coisa: Jesus é que influencia, nada pode contaminá-lo ou corrompê-lo. Ele é maior do que tudo, que todas as coisas. E ali, Jesus decide perdoar aquela mulher, diante da sua atitude, do seu quebrantamento, da sua humilhação. E ele traz essa lição para todos: a quem muito ama, muito foi perdoado. E essa era a condição ali daquele publicano. Ele entendia a sua carência, a sua necessidade de Deus. Ele estava amando ali Deus e muito foi perdoado. Amém? Esta é a palavra do Senhor sobre nossas vidas nesta manhã de hoje. Aquele que a si mesmo se humilha. E eu digo assim, humilhação é reconhecimento. A palavra do Senhor aqui, quando trata de humilhação, traz sobre, ela está se referindo a reconhecimento, a convicção. Não é se humilhar, preste atenção nisso para que você não confunda. Não é se humilhar, não é se colocar numa condição de inferioridade às outras pessoas. Não é isso. É se quebrantar, é se humilhar a Deus, é reconhecer a sua dependência, a sua miséria, é reconhecer as suas fragilidades, é entender que você precisa carregar a sua cruz, essa cruz de renúncia. E qual é essa cruz que você tem carregado hoje? Que tanto difícil tem sido para renunciar. Quanto mais difícil for para renunciar, maior o peso dela. Porque é isso que se trata a cruz, uma cruz de renúncia. Agora, quando você decide renunciar quem você é, renunciar ao seu pecado, renunciar às suas concupiscências da carne, os prazeres enganosos, você vai entender que Cristo já levou naquela cruz nossas dores e vai arrancar do seu coração essa dor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que essa palavra sirva para abençoar a sua vida. Amém.